Boa noite. Não, eu acho que está no problema. Não, deixa eu ver. Boa noite. Ah, não, era só preciso. Não tinha problema nenhum. Eu sempre brinco, né? Se a gente começa a palestra boa noite, como é que a gente chega no final? Mas tá todo mundo dormindo. Não pode, né? Eu sempre começo também agradecendo, né? Agradecendo essa oportunidade bendita da gente poder se reunir aqui nessa casa de tanta luz para os ensinamentos de Jesus. Essa casa que acolhe a gente de uma forma que eu vou te dizer, né? Eu já venho há tanto tempo aqui que eu já me considero parte da família, né? Então eu me sinto muito, muito, muito abraçada todas as vezes que aqui eu entro. Fico muito feliz de ver as carinhas que eu já conheço, o pessoal animado, fico mesmo. E hoje, especialmente, eu vim mais feliz ainda. Porque a gente encerra hoje, a gente sou eu, o ciclo de palestras do ano, né? E eu até pedia para repetir esse tema, o servo bom, porque da outra vez que eu fiz, choveu muito e muita gente não pôde vir. Quem veio, quem já assistiu, hoje vai desenvolver a virtude da paciência e vai ouvir tudo de novo. Mas para aqueles que não estiveram aqui, a gente vai então trazer esse tema. A nossa vida de palestrante não é fácil, sabe? A concorrência é desleal. Com as séries, com os campeonatos, né? Que eu acho que tem um monte de gente aí, né? Que depois está louco para assistir, não é? É uma concorrência, assim, muito desleal, né? Os obsessores, né? Que não deixam as pessoas virem, não é assim? E a gente faz aquele esforço para estar aqui, a gente e vocês, né? Fazem aquele esforço para estar aqui e estão aqui hoje, isso traz muita felicidade. A gente vê que vocês conseguem estar atentos, prestando atenção, entendendo, mas não é só isso, depois praticando, evoluindo, que é o maior objetivo que a doutrina nos traz. Não é só o conhecimento, mas é a transformação, que é tão necessária. E dezembro é um mês ainda mais ingrato, porque é o mês das confraternizações. A pessoa detesta aquele trabalho, mas tem a festa, não pode deixar de ir, né? A pessoa não vai lá à academia, vai uma vez por semana, quando vai, mas a festa de confraternização da academia, a pessoa não pode faltar. Então, às vezes, coincide com o dia da sua palestra. E aí a gente fica meio chateado, porque as pessoas não vêm. Graças a Deus que hoje está todo mundo aqui. Estou feliz, muito feliz. E nós vamos tratar hoje, olha, desse livro aqui. Quem nunca viu esse livro? Que bom que pouca gente. Esse livro é maravilhoso. Não pode desencarnar sem ler. Tem que ler de qualquer jeito antes de desencarnar, para chegar lá já com ele na ponta da língua, tá? Ele é uma psicografia do Chico pelo espírito Humberto de Campos. Se quiser tirar foto, segura. Pelo espírito Humberto de Campos. Esse espírito também assina como Irmão X. E esse livro, ele foi um escritor na sua última encarnação. E esse livro, ele é muito... Tirou? Esse livro, ele é muito fácil, a leitura dele é muito fácil, porque são capítulos completamente independentes. Fala dos bastidores. É muito interessante, não vou falar mais para vocês irem lá comprar. Quem já tem, quem já leu, dá de presente. Então vai lá no final e compra e dê de presente para aquela pessoa que está precisando, tá? Esse livro é de um... Nossa, eu amo fazer palestra desse livro aqui. Nós vamos falar então do capítulo 23 desse livro, O Servo Bom. Esse capítulo começa falando do comportamento dos discípulos, né? Em relação à condenação das riquezas.
que se enraizou neles. Eles ficavam muito inquietos, eles ficavam pensativos, se questionando em relação a esse assunto. Jesus já havia deixado a casa onde ele morava. Ele morava meio que de favor na casa de Pedro. Jesus já havia falado para o jovem rico: deixa tudo e me segue. Jesus já havia falado para Judas, que foi ter com Jesus, sobre a questão do dinheiro. E Jesus respondeu: tá bom, Judas, mas apenas o necessário, o essencial é que você vai poder tentar junto à comunidade adquirir para a nossa subsistência. Nada além disso. Então, os apóstolos, eles já conheciam a relação de Jesus com a matéria, com o dinheiro, com a riqueza. Não conheciam? Pelo próprio exemplo dele. Tadeu achava que os assistentes do lago, das pregações do lago, deveriam se desfazer de tudo aquilo que eles possuíam, entregar aos necessitados. Já Filipe achava que possuir apenas uma camisa já era o suficiente. Então, que o restante deveria ser distribuído. E Levi, ele falava sobre os abastados, que na hora que eles eram chamados para pagar os impostos, eles queriam se fazer passar por mendigos e não pagar os impostos. E outros, eles recorriam a caridade pública, eles recorriam como se fossem mendigos, mesmo possuindo muitas terras. Eles questionavam então entre si se eles estariam edificando esse reino de Deus realmente, se favorecessem essa exploração. Simão Pedro ponderava, ele falava assim: tudo isso está correto, mas Deus vai nos inspirar no momento certo. O que a gente não pode deixar de fazer é de atender aos necessitados. Jesus, ele não participava dessas conversas. Ele percebia a inquietação dos apóstolos, mas ele esperava o momento certo para assim poder orientá-los e dizer exatamente o que eles deveriam fazer. Vamos passar, cadê um negocinho? Então vamos fazer uns esclarecimentos, né? A gente está falando aqui de Zaqueu, esse é Zaqueu. Jericó. Jericó era uma cidade com um clima maravilhoso, onde moravam os mais ricos. E lá existiam muitas rotas comerciais. Publicanos eram os coletores de impostos judeus. Então eles cobravam impostos dos judeus para entregar aos romanos. Eles eram considerados traidores pela população judaica, né? E tinha um agravante, né? Muitos deles cobravam mais impostos até do que deveriam. Um tipo de extorsão. Qualquer semelhança é pura ficção, né? Então, que fazia então crescer mais o ódio ainda por eles, né? Os demais judeus nem consideravam eles como parte do povo de Israel. E esses publicanos, na visão religiosa, eles tinham o mesmo status dos leprosos, das prostitutas e dos pecadores. Eles eram considerados impuros. E Zaqueu era o chefe deles. Olha que legal, né? Era pouca coisa, a carga sobre ele, o ódio que as pessoas sentiam dele, não, né? Indo adiante, essa cena eu acho lindíssima. Jesus estava a caminho lá, estava na sua viagem derradeira, indo para Jerusalém, só que ele entra em Jericó.
Nesse momento, as pessoas já se aglomeravam nas estradas para vê-lo, para ouvi-lo. Ele já era muito, muito, muito conhecido. Eles aguardavam muito ansiosos. E Zaqueu já também tinha ouvido falar em Jesus e ele tinha uma curiosidade absurda para ver quem era aquele homem. Embora não, né, porque não tem relação, ele era um homem rico, ele tinha uma posição elevada, porém, melhor do que porém, ele era de uma estatura muito baixa. Então, para que ele satisfizesse o seu desejo de ver Jesus, o que ele faz? Ele sobe no sicômoro. Sicômoro é uma árvore que dá frutos que são parecidos com figo, e essa madeira dessa árvore era utilizada lá nas construções, né? Ele espera essa passagem de Jesus muito ansioso, sabe, com uma euforia. Finalmente ele ia conhecer o mestre, né? Ele ia ver. E quando Jesus se aproximou, veio chegando, ele ficou, imagina, gente, você vê Jesus, né? Ele viu aquele homem, aquele homem enorme, mas de um tamanho de simplicidade que a gente não consegue nem mensurar, né? De uma energia, uma simpatia que são indescritíveis. E ele fica super surpreso quando o mestre então se aproxima dele, fica do lado dele e fala para ele como se fosse muito íntimo dele: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu necessito estar na tua companhia e necessito da tua hospitalidade. Eu acho que eu ia desmaiar nesse momento, né? Zaqueu, né? Imagina, ele foi ali só para ver Jesus. Ele era um coletor de impostos, o chefe de todos eles, odiadíssimo. Como que aquele homem chegou até ele? Ele desce então, toma o braço de Jesus e vai conversando com Jesus, né? Vai adiante. E o Zaqueu então fica muito eufórico, faz com que as coisas aconteçam para que todos vão até a casa dele para se hospedar lá. E Filipe então continuava lá, né, se perguntando: não se tratava esse homem de um rico que deveria ser condenado? Simão Pedro refletia: como justificar isso tudo, se Zaqueu era um homem de dinheiro e um pecador perante a lei? Diferente da gente, nem um pouco, né? A gente também tem essas questões, fica duvidando das coisas, questionando as coisas que a gente não entende, né? Em instantes, todo mundo estava lá na casa de Zaqueu, ele mandou servir uma refeição leve e ele se sentou próximo de Jesus e dos apóstolos. Sabendo que o mestre condenava as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarece com toda a sinceridade da sua alma: eu já tomei meu remédio. Ele diz assim: olha, Senhor, é verdade que eu tenho sido considerado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida, compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso da vida. A gente já percebe, então, que ele já tinha um olhar e um comportamento um pouco diferente dos demais coletores de impostos, né? Ele tinha uma certa preocupação com o próximo. Jesus responde, então: abençoado seja o teu esforço. E ele segue: os servos da minha casa nunca me encontraram sem sincera disposição de servi-los.
Ou seja, ele estava sempre atento às necessidades daqueles que trabalhavam para ele. Aí Jesus fala assim: me alegro contigo, porque todos nós somos servos do Pai. Todos nós. Agora a gente está falando de nós. Todos nós somos servos do Pai. Se alguém não sabia disso, eu estou falando agora. Estamos aqui para servir a Deus. Ele então, que tantas vezes foi injustiçado, ele sente uma satisfação enorme quando Jesus fala isso para ele, né? Que foi uma espécie de recompensa valiosa pela sua dedicação lá ao bem coletivo. E aí ele extasiado, eu tô com um negócio aqui e estou passando enter, né? Porque, sei lá, sou meio maluca. Ele extasiado diz assim: Senhor, Senhor, é tão profunda a minha alegria que repartirei a metade do que eu possuo com todos os necessitados. E se eu prejudiquei alguém, eu vou ressarcir quadruplicadamente. Olha isso, gente. É pouca coisa? Olha que transformação na presença de Jesus, né? E aí Jesus fala assim: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Jesus identificou naquele homem, ele era perfeito? Não. O mais odiado dos odiados. Ele identificou naquele homem a possibilidade da transformação moral, da salvação. E é assim que ele faz com cada um de nós. Alguém tem dúvida de que não somos perfeitos? Somos todos imperfeitos. E apesar das nossas imperfeições, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, não importa o estágio evolutivo que a gente se encontre. Ele acredita no nosso potencial, na nossa capacidade de se transformar e de assumir a responsabilidade de ser um servo bom de Deus. Ficaram com medo? Eu falei assim para vocês ficarem com medo. Perfeito? Já são todos servos bons de Deus? Ai, que bom então. Aí no momento da ausência do publicano, ele saiu para pegar os filhos, trazer os filhos para conhecerem Jesus, né? Os apóstolos, sem entenderem ainda muito bem o que estava acontecendo, perguntaram para Jesus, né? Por que essa aprovação de um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho? Por que não se hospedar numa casa humilde e sim nessa casa tão suntuosa? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? O mestre, então, no final do interrogatório, ele esclarece: amigos, acreditais que o Evangelho veio transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a maior esmola? É aquela que socorre somente por um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira? Olha como a gente faz julgamentos errados, né? Esse homem, o que ele estava fazendo? Assistindo um monte de gente necessitada, dando trabalho, dividindo a metade do que ele possuía, querendo ressarcir aqueles que ele prejudicou. No mundo, Jesus falando, né? Existem dois tipos de pessoas: aqueles que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os que entesouram na terra escondem as possibilidades nos cofres da ambição e do egoísmo. E por vezes jogam uma moeda dourada ao faminto que passa, para que ele apenas saia dali do seu campo de visão. Já os outros fazem dos seus servos e dos seus auxiliares também parte da sua família, sabem empregar o sagrado depósito de Deus, aquilo que Deus deposita na gente.
aquilo que Deus acredita que nós vamos fazer bom uso. Após momentos de festejo, Jesus, reunindo a todos, contou então a parábola dos talentos. Essa parábola se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. O título desse capítulo é: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Todo mundo já ouviu essa expressão? Já. Mamon é o nome de quem? Quem é Mamon? É homem? Mulher? Diabo? Mamon, a nota do rodapé do Evangelho diz pra gente que Mamon significa riqueza. Então não se pode servir a Deus e a riqueza seria, né? Quando a gente faz mau uso das riquezas, a gente não atende às leis divinas. A riqueza em si, ela é neutra. Deus permite a riqueza, não permite? O que determina se a riqueza é boa ou ruim? É o uso que a gente faz dela. Isso que vai determinar. Quando a gente só usa, então, em benefício próprio, o que a gente está fazendo? Só em benefício próprio. Mau uso. E aí isso vai de encontro com as leis divinas? Não vai, né? E aí a parábola diz o seguinte, olha, o Senhor age como um homem, só um instantinho. O Senhor age como homem, que tendo que fazer uma longa viagem por um longo tempo, chama os seus servos, os seus seguidores, os seus servidores, e entrega ao primeiro 5 talentos. Ao outro ele entrega 2 talentos. E a um outro ele entrega 1 talento. A cada um de acordo com a sua competência. E segue para a sua viagem. O que recebeu 5 talentos, negociou e ganhou outros 5. O que recebeu 2 talentos, ganhou outros 2. Estão acompanhando? E o que recebeu 1 talento, cavou e enterrou o talento na areia. Depois de longo tempo, o Senhor volta então e chama os servidores para a prestação de contas. O primeiro foi dos 5 talentos. Aí ele diz assim: Senhor, deste-me 5 talentos. Estão aqui outros 5 que eu lucrei. Aí o Senhor diz a ele: você foi bom, né? Você foi fiel com coisas pequenas, eu vou te dar as grandes. Passa aí para o gozo do Senhor. O que recebeu 2 talentos, se apresentou e disse: Senhor, você me deu 2 talentos, aqui estão mais 2 que eu ganhei. E o Senhor respondeu: servo bom e fiel. Foste fiel com pouca coisa, te darei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Mas veio em seguida aquele que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, eu sei que o Senhor é muito severo e eu tive medo de ti. Eu cavei e enterrei sua moeda, né, o seu talento. Olha aqui ele de volta. Toma o que te pertence. O Senhor então lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Você não deveria ter dado esse talento nas mãos dos banqueiros para que na volta eu retirasse com lucro aquilo que me pertence? Com juros, né? E ele então responde, né? O Senhor continua: tirem este único talento e deem-no para o que tem 10 talentos. Assim, dar-se a todos que já têm e terão em abundância. E aqueles que não têm, até o que pensam que tinham, lhe será tirado. Atirem esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus no final diz a Zaqueu: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Contou isso lá, né?
A gente observa que quando ele conta essa parábola, o Senhor, quando ele reparte os talentos, ele não cobra nada, ele não pede nada, ele não diz que quer que multiplique, que triplique, ele não fala absolutamente nada do que eles devem fazer, certo? É isso, não é? Sim ou não? Sim. Ele não fala, ele só entrega e entrega para cada um de acordo com a sua capacidade. Mas quando ele retorna e ouve os servos, ele também não fala quanto que você lucrou, o que você fez com o meu dinheiro. Ele espera que eles falem com ele, prestem contas a ele. E ele não cobra de nenhum dos dois primeiros, ele só cobra do último que enterrou o talento. Por quê? Porque ele esperava que todos tivessem alguma atitude. E aquele não teve nenhuma. Na questão 804 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: por qual razão Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? E eles respondem o seguinte: essa variedade é para que cada um possa, dentro da sua capacidade, contribuir para os desígnios da providência, os desígnios de Deus, cada um possa contribuir para o progresso da sociedade como um todo. Aquele que receber como talento, por exemplo, recursos materiais, vai poder permutar com outro que tenha talentos que este não possui. Por exemplo, aptidão artística, intelectual, algum dom moral. Quando dizemos que nem todos recebem os bens divinos da mesma maneira, não quer dizer que Deus privilegia um em detrimento do outro. O que quer dizer isso? Que nós ainda não conseguimos receber da mesma maneira. Por quê? Porque temos a nossa condição moral e o nosso estágio evolutivo diferente. Tá dando para entender? Sim. Tá. Então, o Pai coloca esses bens à nossa disposição para que a gente usufrua deles. Mas nós vamos ter que prestar contas, assim como a parábola nos disse. Pouco ou muito, não vai fazer muita diferença na balança divina. A quantidade não vai fazer diferença. O que vai fazer a diferença na balança divina? É como a gente empregou esses valores. O que nós fizemos com eles. O que a gente faz com o nosso talento? A gente enterra? Já pararam para pensar nisso? Cada um não tem que pensar na vida do outro agora. Ah, fulano, tá vendo? Você enterra. Não, é para si. O pensamento tem que ser para cada um de nós. O que nós fazemos com os nossos talentos? Será que a gente usa em benefício próprio? Ou será que a gente fica numa zona de conforto? Tá muito bom do jeito que tá, para que eu vou fazer algum movimento? Tá bom. Será que é bom ficar na zona de conforto? Será que não é bom a gente descobrir quais são os talentos que nós temos? Quais são os desafios que a gente precisa vencer? Quais são os talentos que a gente precisa desenvolver, potencializar? Quais são os talentos que eu uso só em benefício próprio? Quais são aqueles que eu já uso em benefício próprio e do meu próximo? São muitas questões. Já pararam para pensar nisso? Estou vendo, mediunicamente eu não posso falar, né? Porque eu estou no centro espírita, então eu tenho que falar a verdade. Mas eu estou vendo muitas interrogações dos semblantes. Porque a gente não para pensar. A nossa vida é tão corrida, a gente tem tantos nada para fazer, que a gente não para pensar. O que eu vim fazer aqui? Será que eu vim passear quando eu reencarnei no planeta Terra?
vem só acordar, pagar conta, viajar, assistir séries, campeonatos de futebol, de vez em quando ir lá no centro espírita, ouvir uma pessoa falar, tomar um passe, né? Porque tem gente que vem para papar passe, sabia disso? Tem os famosos papapasse. A pessoa não ouve nada, chega aqui, não presta atenção em nada, mas quer um passe, é o papapasse, né? Outros vêm e escutam alguma coisa, mas depois se perdem nas ilusões do mundo. Mas será que é isso, gente? Aí a pessoa pensa assim, mas eu já tenho, sei lá, 70 anos. Já deu, deixa para uma próxima encarnação. Gente, não tem idade não, a vida é eterna, não tem finitude. Então começar aos 70 é melhor do que não começar nada. Se autoconhecer é fundamental. Ou você vai deixar que o outro diga quem você é? Vai deixar? O outro vai direcionar a sua vida? E você vai, não deixa a vida me levar, a vida leva eu? Só serve isso pro pagodinho, lá Zeca Pagodinho. Pra gente não serve, sabe por quê? Quando a gente deixa a vida nos levar, a gente vai depois colher as consequências de não ter tomado o leme das nossas vidas. Porque tem consequências. Tudo que a gente faz gera consequência. Então até quando eu vou ficar nessa de... Depois, quando eu me aposentar, quando meu filho casar, quando, a gente não sabe nem ser, né? Vamos chegar ali no amanhã. Então é para ontem, esse despertar é para ontem. Para cada um vai ser de uma forma diferente. Para uns vai ser numa palestra, aquilo vai dar a pessoa vai despertar. Para outros é a palavra de um amigo, para outros é uma situação de dor. Para outras é uma situação de amor. Para outros já nasce com a necessidade de se transformar. Qual é a sua? Vamos esperar a dor bater na porta? Será que precisa? Então vamos sair dessa zona de conforto, gente. Nós precisamos urgentemente... Eu já me perdi, né? Porque eu já fui assim, já nem sei mais aonde que eu estou na palestra, mas vamos seguindo. A gente precisa despertar. É fundamental a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Qual a senhora? Wanda. A senhora não é Wanda. A senhora está Wanda. A senhora é um espírito. Um espírito que está num processo de evolução, que agora é Wanda, mas numa próxima encarnação vai ser uma outra pessoa, pode ser homem, mulher, mas como Wanda, a senhora tem coisas a realizar, tem desafios a vencer, e é isso que a gente tem que fazer aqui. E isso aqui que a gente se reúne para entender os ensinamentos é o maior facilitador que nós podemos ter. Já traz tudo mastigadinho pra gente. O que a gente precisa então? Só ter a boa vontade. Boa vontade de estar aqui, semanalmente para ouvir. Semanalmente, porque senão a gente esquece. O que a gente faz evangelho toda semana? Em casa. Para mudar a ambiência das nossas casas, que ficam impregnadas dos nossos maus pensamentos, não é? Da raiva que a gente sente, da inquietude, desse vazio existencial que muitos ainda sentem, quando não sabem o que estão fazendo aqui. E a gente precisa descobrir. Vamos passar adiante, senão eu não termino. Calma aí. Exemplo do servo bom. A gente falou então de riqueza, falou do servo bom. Se a gente considerar que riqueza não é só a matéria, mas as virtudes. Sabe o que são virtudes? Paciência, tolerância, bondade, resignação, tudo isso é virtude. Se a gente considerar riqueza as virtudes também,
que a gente já tenha conquistado, o que é ser um servo bom? Significa fazer bom uso da confiança de Deus em nós, usando essas virtudes, não só em benefício próprio, mas em benefício do nosso próximo também, em benefício da coletividade. E nós já temos condição de não fazer o mal? Sim ou não? Sim ou não? Não. Temos condição de não fazer o mal. Mas isso é o suficiente? Porque a gente pode escolher não fazer o mal. Então a gente tem uma escolha. Então a gente já tem condição. Mas isso é o suficiente? Não fazer o mal? Ah, eu não faço mal. É suficiente? É preciso fazer o bem. O mal é a ausência do bem. Então a gente precisa não só não fazer o mal, mas fazer o bem. E o que é ser um homem de bem? Sabem o que é? Ser um homem de bem é ser bem sucedido? Ser um homem de bem é ser bem cheiroso? Bem bonito? Bem musculoso? Será que é isso? Não é, né? Ser um homem de bem está descrito no Evangelho. Tá vendo como a gente lê e não guarda? Está descrito no capítulo 17, sede perfeitos. E lá diz pra gente o seguinte: um homem de bem tem um sentimento de caridade. O que é caridade? É dar esmola? É daquilo que me sobra? É daquilo que eu não quero mais, que está quebrado? Que está sujo? Porque tem gente que acha, né? E principalmente, doa no centro espírita, que aí acha que está fazendo bem. Mas será que é isso? Caridade. É você dar um sorriso para uma pessoa que passa na rua. Também é isso. A pretendida por Jesus na questão 886, ele responde lá. Os Espíritos respondem o que Jesus queria dizer com caridade. Ser bom para com todos. Bom é oferecer aquilo que você tem de melhor. A gente faz isso? Atualmente alguém faz isso? Alguém para ouvir o outro? Alguém presta atenção no seu familiar na hora do jantar? Ou está cada um com o seu celular na mão? Com todos inclui os inimigos, tá? Ser bom para com todos. É a gente ver, ser indulgente com as imperfeições alheias. Isso não significa fingir que as imperfeições não existem ou esconder. É, apesar da imperfeição do outro, eu consegui identificar nele as suas qualidades. Difícil ainda pra gente, né? A gente gosta muito de apontar o dedo. E a terceira coisa, perdoar as ofensas. Quando Pedro perguntou a Jesus se 7 vezes estava bom, Jesus respondeu que não. 70 vezes 7. É perdão que não acaba. Isso a gente exercita muito, né? Motivo não falta pra gente perdoar as pessoas, não é? A gente pensa assim, né? Mas será que a gente também não dá motivo para os outros perdoarem a gente? A gente precisa refletir, né? Nessas coisas. Continua lá, né? No Evangelho. Amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição. Sem assinar, sem holofote, né? Sem ficar tirando fotinho para publicar. Retribui o mal com o bem. Quando retribui o mal com o bem, já subiu lá, né, na escala ascensional das bem-aventuranças. Porque a anterior é ser pacífico. É aquele que recebe o mal e não retruca. Já essa bem-aventurança dos pacificadores, ela já está lá em cima. É aquele que recebe o mal e já devolve com o bem. Percebe que tem uma evolução e é diferente? Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É isso.
Isso que significa ser um homem de bem. O exemplo, então, né? Será que para ser um servo bom, a gente precisa ser perfeito? A gente precisa de dedicação e fidelidade. Os servos bons se destacam pelo compromisso e constância que tem em cumprir sua missão com responsabilidade. Então, o servo bom é aquele que falta palestra porque está chovendo? Deixa de ver a reunião mediúnica porque vai passar um jogo que ele quer assistir? É aquele que deixa de honrar os seus compromissos familiares enquanto pai e mãe de família? Não, né? Humildade ao servir, colocando os interesses dos outros acima dos seus próprios, demonstrando humildade nas suas ações. É aquele que abre mão dos seus momentos de lazer para estar fazendo um trabalho voluntário. E não precisa ser na casa espírita, como a senhora falou, pode ser ouvindo alguém, pode ser estendendo a mão para um desconhecido até. Inspiração e respeito. A sua postura inspira confiança e respeito, sendo um exemplo de responsabilidade e comprometimento. Então, o servo bom é aquele que prega, mas não age da maneira que ele prega? Não, né? A gente é aquele que aqui dentro da casa espírita é super bonzinho, mas que passou do portão ali está aprontando? Não é, né? A gente precisa diminuir cada vez mais a nossa fala das nossas atitudes. Quem pode ser o exemplo do servo bom? Você. Cada um de nós pode ser o exemplo desse servo bom. Basta a gente querer. Basta a gente tomar para cada um de nós a sua responsabilidade frente à vida. A gente não está aqui passeando, não. A gente está aqui para trabalhar, né? Vamos pegar um exemplo de Zaqueu. Zaqueu, muitos dizem que foi o que a gente acabou de estudar, né, gente? Muitos dizem que Zaqueu foi o 13º apóstolo quando Judas se suicidou, com o nome de Matias. Em uma outra encarnação, quem ele é? Quem sabe? Você não fala que você sabe. Bezerra de Menezes, mentor desta casa. O espírito já tão evoluído que poderia estar em mundos mais avançados, mas permanece aqui no plano espiritual para ajudar essa humanidade tão carente de ajuda. Olha que beleza! Então vamos nos espelhar nesse exemplo de transformação. Lembra quem ele era lá, Zaqueu, o chefe dos coletores de impostos? Em outra vida, Dr. Bezerra de Menezes. E agora aqui, ó, Dr. Bezerra de Menezes orientando no plano espiritual todos nós, né? A gente tem que tentar ser a nossa melhor versão, sabe, nessa encarnação. Para terminar, vocês não vão me ver mais, certo? Esse ano, exatamente. Vão ter que me ver ano que vem, que coisa chata isso, né? Mas olha lá no calendário, o dia que for eu não vem o outro. Tem problema. Mas vocês vão, então, para terminar, eu queria terminar de uma forma alegre. Para encerrar o ano de uma forma bem feliz, bem alegre. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Quem conhece Natal Todo Dia? Ninguém conhece. Então, vamos embora. Né? Vamos encerrar aqui. Você conhece? Tem gente que conhece que vai me ajudar. Jura que ninguém conhece? Poxa, pensei que vocês iam me mandar uma música aqui para eles me ajudarem. Bom, um clima de sonho se espalha no ar.
Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Agora todo mundo conhece. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, pode balançar. É capaz de toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse assim, Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz porque só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja para todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre o amor. E agora? Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, não somos? Se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Então, viu que beleza? Não é alegre? Olha, gente, dezembro é um mês que a psicosfera do nosso planeta fica mais leve para a aproximação da energia crística. Vocês percebem isso? Dizem que lá no dia 24, entre 10 horas da noite, 22 horas e 3 da manhã, é quando há a maior aproximação. Eu sugiro que vocês deixem a comilança para o dia 25, tá? Para aproveitar o dia 24, toda essa energia. Espero que a família de cada um esteja aqui, esteja unida, muita paz, muito amor. Eu desejo para vocês um Natal maravilhoso e um feliz ano novo, cheinho de novas oportunidades, né? Renovação de projetos espirituais, não só materiais. Tá bom, gente? Muita paz a todos.